O jovem não quer mais ser CLT. No Brasil temos um problema bastante grande aí com o emprego, então é difícil de conseguir emprego, os salários são baixos e um dos motivos pelo qual isso acontece é a dificuldade de contratar. Burocracia, altos impostos e insegurança jurídica na hora de contratar. Então aqui temos várias notícias, é um tema que eu já mencionei aqui no canal, sobre jovens rejeitando a CLT, sobre desinteresse pela CLT, então como um sinal de alerta, e é interessante mostrar aqui que a maior parte das notícias sobre o assunto da mídia tradicional tem esse viés mais mainstream sobre o assunto, ou seja, o viés de que políticos e burocratas vão proteger você, vão proteger aí os seus direitos trabalhistas, mas infelizmente, caso você ainda não tenha percebido, políticos e burocratas não estão interessados em proteger você, eles estão interessados em cobrar mais impostos e criar mais burocracias, porque dessa forma vai ser possível regular as empresas e com isso você tem capital político, certo? Você consegue controlar melhor as empresas. Então, é basicamente isso que acontece no Brasil, muita burocracia, impostos muito altos, o que dificulta a contratação. Se você vai ter que pagar quase o dobro do salário do seu funcionário para o Estado, e se você vai ter que passar por diversas burocracias e vai ter uma insegurança jurídica alta, talvez não valha a pena abrir uma empresa no Brasil, é mais fácil você trocar de país, abrir uma empresa em outro lugar e não se preocupar, não ter tanta dor de cabeça e não perder dinheiro, porque a empresa não é uma instituição de caridade, certo? Então, eu recomendo bastante a leitura de artigos, por exemplo, como esse do Instituto Mises, que fala sobre o sistema trabalhista brasileiro, como é que ele surgiu, a relação aí do sistema trabalhista brasileiro atual com o sistema vigente no período em que Mussolini comandou o país, né, comandou a Itália, e que criou, então, essa legislação trabalhista que surgiu principalmente, ganhou mais força ali durante o fascismo na Itália, ou seja, a ideia de que o Estado deve ser forte e proteger o trabalhador. Então, por exemplo, ao invés de você pegar o seu salário e dividir por 12 vezes, certo? O seu salário anual e dividir por 12 vezes, o Estado obriga a pegar o seu salário e dividir por 13 vezes para dar o 13º, sobre a desculpa de que se você dividisse por 12 e recebesse todos os meses, você não teria esse bônus no final do ano, que não faz muito sentido. Então, basicamente, o Estado interfere aí na economia, nos contratos privados, para criar uma burocracia adicional. E tudo isso tem um custo, certo? O custo aqui, que é mencionado, se eu não me engano, nesta parte aqui, vamos encontrar no texto aqui. Então, a diferença entre o custo total da empresa com o trabalhador e o valor total do contrato de trabalho recebido por este trabalhador é chamada de custo da legislação brasileira, entre aspas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o custo dela no Brasil pode representar até 48% do custo de um empregado. Então, esse artigo foi escrito em 2016. Isso aqui pode ter alterado, certo? Dificilmente para menos, porque os impostos só aumentam, certo? Bom, seguindo aqui, então, há outros estudos menos conservadores que estimam que até 102% seria esse custo da legislação trabalhista, talvez incluindo custos indiretos, e há um da FGV que fala em até 183%, certo? Então, é aqui um exemplo. No último caso, então, para vínculos empregatícios de 12 meses, se o trabalhador recebe um salário de R$1.000 por mês, o seu empregador está desembolsando R$2.8 mil para poder manter esse funcionário. Mas mesmo que, considerando que seja menos, ou próximo ali de 100%, então desembolsando quase o dobro, certo? O que você prefere? Ganhar R$3.000 por mês e ter direito, aí, entre aspas, a todos os benefícios da CLT, ou ganhar o dobro e não ter direito a esses benefícios? Então, essa é a questão, certo? Tudo isso existe um custo e quem paga isso não são nem os políticos, nem os donos das empresas. Na verdade, é o trabalhador aí com o seu salário. Na verdade, o dono da empresa faz um cálculo e embute aí no preço final, no salário final do trabalhador, todos esses custos que podem ocorrer. Tem também os custos de financiamento da Justiça do Trabalho e o valor que os reclamantes receberam. Então, esse gráfico é interessante. E tem um ponto interessante, importante também do direito
certo? Que as pessoas estudam aí no início do curso de Direito, que basicamente a função do judiciário é, diante de recursos escassos, resolver conflitos de interesses. Então, a questão aí, evitando assim a autotutela e a lei do mais forte. Então, a questão aí dos recursos escassos é importante, e neste gráfico a gente consegue observar que o custo aí do funcionamento é muito alto em comparação com o valor que os reclamantes efetivamente receberam. Então, há uma ineficiência muito grande na justiça como um todo e também especificamente na justiça do trabalho. E como um contraponto a isso, como um contraponto a toda essa burocracia e insegurança jurídica e impostos altos, a gente tem, por exemplo, países aqui, e daí eu recomendo vocês observarem esse índice que é bastante interessante da Heritage Foundation, que mostra aqui os países listados em um ranking de liberdade econômica. Então temos em primeiro lugar, no último ranking aqui, Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Luxemburgo, Austrália, Dinamarca, Estônia, enfim, países com altíssima qualidade de vida. E se a gente procurar aqui por Brasil, infelizmente está lá embaixo, aqui, certo? Então, embaixo de vários países aqui, que inclusive tem uma economia péssima, o Brasil está bem atrás desse país. Então a gente vê uma relação muito interessante entre qualidade de vida e facilidade de fazer negócios, liberdade econômica, segurança jurídica e por aí vai. Então todos esses países que estão no topo dessa lista são países com uma boa qualidade de vida, o que mostra que o que faz com que os salários sejam altos e a qualidade do trabalhador seja boa, não é uma questão burocrática, não é uma canetada de algum político, de algum burocrata que vai resolver o seu problema, mas sim a facilidade de criar empresas, de fazer negócios, porque essas empresas precisam contratar pessoas, e se tem várias empresas querendo contratar pessoas, eles vão concorrer aí pelos funcionários. Diferente do que acontece no Brasil, que basicamente contratar é quase que um crime, certo? Existe muita burocracia, muitos impostos e uma insegurança jurídica muito grande. Então, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, uma reflexão rápida, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, até amanhã no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.